estudando a lição 7 da Revista dos Adultos da Escola Dominical, contida a lição Relacionamento entre Nora e Sogra. O tema do trimestre é Relacionamentos de Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Revista comentada pelo pastor Elienay Cabral. Glórias a Deus. Então temos estudado durante o trimestre os problemas que ocorrem dentro das famílias, nos relacionamentos, e vimos aqui através de alguns exemplos negativos de famílias, de pessoas que fizeram parte do povo de Deus, porém tiveram ali problemas. Pois a Bíblia não omite, a Bíblia não é aquele livro que esconde as falhas dos homens, pelo contrário, ela mostra, espalha e revela o Deus maravilhoso que nos orienta, que nos dirige, que nos deixa a sua revelação e a sua palavra, para que nós possamos viver bem. Glórias a Deus. Então, através desses erros dos homens e mulheres na palavra de Deus, a gente pode também evitar cometer essas falhas, como a gente falou aqui, problema na família de Abraão e Sarai, tive também Isaac, na família de Jacó, e vimos também de Moisés, com Arão e Miriam, e por último falamos sobre Sansão. Só que hoje a gente não vai usar um exemplo negativo, e sim um exemplo positivo, para evitar ou para aprendermos com este exemplo positivo a ter também esse relacionamento saudável em nossas famílias, que é o relacionamento de nora e sogra, ou genro e sogra, nora e sogro. Então, esse parentesco que nasce a partir do momento em que o homem, o varão, ele toma o varoa, passam a ser uma só carne. Então, há duas famílias periféricas que têm um relacionamento, têm laços ali de parentesco. Então, passa a ser parentes. E deve ser cultivado um relacionamento com amor. Como a gente vê aqui esse exemplo tão maravilhoso de Ruth com Noemi. Textuário. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te deixe e me aparte de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Verdade prática: a fé cristã exalta o amor familiar, e mais especificamente o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Então não deve haver adversários, e sim duas famílias que foram unidas a partir daquele casal. Interessante ver que o comentarista da lição, no plano de aula, que é na revista do mestre, ele faz uma sugestão aqui interessante. Pergunte à classe como ela demonstraria gratidão a quem lhe desse um presente suntuoso, algo que fosse até mesmo a realização de um sonho. Desde que algum se expresse, pergunte em seguida: você acha que lembrar da gratidão por esse presente ajudaria a conduzir melhor alguns impasses da relação com tal pessoa? Após essa conjectura, diga: essa pessoa é sua sogra, quem gerou, criou e nos confiou o nosso cônjuge, nossa própria carne. Então, esse familiar, que é a nossa sogra, nosso sogro, foram eles que criaram esse presente que recebemos, a nossa própria carne. Glórias a Deus. Então, se eles nos deram um presente, devemos tratá-los com gratidão, e tentar desfazer qualquer nuvem de inimizade, pois não faz parte de uma família cristã, de um relacionamento conturbado a ponto de se tornarem adversários, nora com sogra, ou genro com sogra, ou com sogro. Então, lembremos de que a nossa sogra, nosso sogro, foi o que Deus nos presente, realizou nosso sonho, criou, gerou, criou e nos confiou a nossa segunda metade, na nossa própria carne. Então, é uma sugestão interessante que devemos então refletir nessa aula. A leitura bíblica em casa se encontra em Ruth 1, versículo de 1 a 5, versículo 8 e os versículos 12 a 14. E sucedeu que nos dias em que o juiz julgava, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no campo de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi.
e o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orpa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência como usaste com os falecidos e comigo. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesses filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grande, deter-vos e eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmo, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orpa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição são apresentar o contexto de crise socioeconômica na Judéia, somado ao drama familiar causado pelo luto de Noemi e Ruth, identificar que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais para a superação das adversidades inerentes à vida, refletir sobre como, ao honrar sua sogra, Ruth gerou bons frutos para toda a família, repercutindo até mesmo na linhagem do Messias, e enfatizar as bênçãos de Deus a partir do relacionamento entre nora e sogra. A introdução diz o seguinte: nessa lição estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. É a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitude de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. É a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra, e por isso foi capaz de enfrentar a crise da escassez numa terra inóspita, longe do seu povo original. Temos muito que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Ruth e sua sogra Noemi. Então a gente vê aqui um relacionamento que é nutrido mesmo por Deus, com esse amor que Ruth sentia por Noemi, a ponto dela deixar ali sua pátria, seguir atrás de sua sogra. E o propósito era realmente amoroso, porque queria ela cuidar da sua sogra. É que ela, logo chegando, ela vai trabalhar para sustentá-la. As viúvas, naquele contexto, não tinha nenhuma forma de provisão. Tanto é que a lei ia, como veremos aqui durante a lição, deixar alguns pontos para amparar os ovos estrangeiros viúva, que era a questão da colheita. Quando alguém ia fazer a colheita em sua lavoura, ele tinha que deixar ali algumas espigas, que eles no chão não pegassem, que ali seria o rabisco para aqueles povos virem também colher e se alimentarem com aqueles frutos. Então, imagine 3 viúvas agora desamparadas, e Noemi já avançada de idade. Então Ruth realmente tem um amor, nutre esse amor para sua sogra e vai ali deixando seus parentes, como foi o conselho de Noemi, para que elas voltassem para a casa de seus pais, mas ela preferiu amparar a sogra. E também, como veremos aqui, ela já conhecia o Deus da sua sogra, Sua sogra já tinha vivido de forma tal que deu testemunho desse Deus vivo, que ela também se apegou, disse: teu Deus, agora é meu Deus. Então, primeiro ponto, a crise econômica na terra da Judéia. A escassez que provocou fome na casa de pão. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor. Toda vez que abandonavam, acabavam sofrendo castigo, acabavam sendo submetidos a alguma nação. Então, houve essa fome provavelmente por causa dessa situação que era um ciclo que se repetia. O povo pecava, Deus castigava, eram submetidos a alguma nação estrangeira, algum inimigo, pois o povo se arrependia, clamava e Deus mandava livramento. A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa de pão, mas a cidade de pão estava sem pão, o que representava o sustento material do povo. A gente vai ver que Belém era uma cidade fértil, uma cidade cercada de oliveiras,
e campos verdejantes e com colheitas abundantes. Porém, nesse momento estava passando por essa crise. Não tinha nenhum pão, então a cidade do pão estava ali passando por aquela escassez. E é interessante frisar que provavelmente Elimeleque, Noemi, tinham propriedades, tinham terra. O judeu ia empobrecendo, ou seja, não tinha dinheiro para alimento, acabava vendendo suas terras. E quando ele parte aqui, então provavelmente já tinha perdido toda a sua herança, toda a sua propriedade. Como veremos mais à frente, para resolver isso, haveria de comprar essa terra de novo. Precisaria então de um parente resgatador, um remidor. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez, fome, carestia e seca por toda a parte na terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes, a fome é o modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Levítico 26, 18 a 20. Às vezes Deus fecha o céu para castigar o povo, que o povo se arrepende. Até a misericórdia do Senhor, toda vez que o Senhor castiga, o Senhor está sendo misericordioso, o Senhor está bradando que o povo volte aos caminhos do Senhor. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar os ídolos pagãos. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. Então, a chuva vem sobre o mal, sobre o bom, vem o sol da mesma forma. Então, a gente vê aqui do livro de Juízo vai citar esses ciclos, que o povo se rebelava e Deus castigava. Castigava. O castigo vinha também sobre todos. Mas Deus sempre tem aqueles remanescentes fiéis. A gente viu na lição passada, embora o povo estava corrompido, havia ali aquele casal, Manoel e sua esposa, o qual Deus olhou e se agradou deles e usou aquele casal para gerar Sansão. Segundo subtópico, a crise de uma família. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, seus filhos Malom e Quilom. Eles são Quilim, mas o texto é de Quilom. Enquanto estavam na Judéia. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moab. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não buscou para tomar aquela importante decisão. Como o comentário cita, provavelmente não consultou o Senhor, porque realmente acabou ele morrendo, depois os filhos, e talvez, não sei até que o comentarista não tenha consultado ao Senhor, pois tomou uma decisão precipitada. Muitas das vezes as pessoas passam por alguma luta, algum aperto e acabam também, sem consultar o Senhor, tomando uma decisão que vai prejudicar mais à frente. Ao chegar a Moab, a experiência não foi fácil. Ali, em Moab, a família encontrou a morte, a luta, viuvez, que envolveram a vida dessa família quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva e com seus 2 filhos. Então ele morre primeiro, ela fica com os 2 filhos que vão agora se casar. É claro que mesmo no caos, mesmo nessa aflição toda, Deus está no controle e Deus vai abençoar ainda Noemi e Ruth. O casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi. Mas de repente os 2 filhos falecem, deixando as esposas viúvas. Agora eram 3 viúvas, que no contexto da época teriam uma enorme dificuldade de sobrevivência. Viúva provavelmente não ia ter um emprego, não ia ter como se sustentar, a não ser, é claro, aquelas prescrições na lei que dizia, na hora da colheita, haver o respigo lá, o deixar, algumas espigas, e as que caíssem no chão não era para catar, para deixar para os pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como nora e sogra, ou o genro e o sogro. Como se comportar diante dessa circunstância? Então, momento de luta, momento de problema, momento de muito sofrimento. Momento de se apegar mais à família e não criar adversários, inimizade, pelo contrário, um amparando o outro. Foi o que aconteceu aqui com esse exemplo dessas 2 mulheres. O segundo tópico, superando crises existenciais. Noemi decide voltar à sua terra. Viúva com as 2 noras moabitas, Orpa e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia, depois de 10 anos longe. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar suas noras, Orpa e Ruth, para que voltassem às suas famílias de origem em Moab. Orpa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para sua família, mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Então, a gente leu que Noemi disse: eu já estou velha,
né, não ter esperança de casar de novo, e ainda se casar, se tivesse filhos, e ainda iam esperar os filhos crescerem, Noemi libera as suas noras, né, para voltarem para a casa dos seus pais e, se possível, fosse formar famílias novamente. Provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todo o sofrimento experimentado e não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Na decisão de Ruth nasceu uma amizade profunda entre a nora e a sogra, entre duas mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes a gente não sabe por que está passando por tal situação, mas a gente sabe que Deus está no controle. Então tem um propósito. No final a gente vai compreender, né? O que Deus está fazendo hoje, a gente não sabe hoje, a gente vai saber no futuro. E Noemi achava que estava sendo castigada. Ela mesmo cita aqui no texto bíblico, quando ela está despedindo as noras, né? Versículo 13. Porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então ela não entendia qual era o propósito de Deus, né? Mas depois ela vai se alegrar de novo, né? Aquela que agora já não queria mais nem ser chamada Noemi, mas queria ser chamada agora de Mara, que quer dizer amarga, né? Segundo o subtópico, Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth declarou de coração sincero a sua sogra Noemi: teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Essa ligação de povo e Deus demonstra que ela estava então abrindo mão do passado, queria continuar fazendo parte daquela família, né, que ela ingressou através do casamento, e agora ia dar continuidade. Então ela assumia aquela posição sincera, né? E provavelmente ela conhecia o Deus de Noemi, né? Noemi já deveria ter relatado, né, todas as maravilhas que Deus já havia operado. Embora chorosa, embora amarga, mas é claro que ela deu testemunho desse Deus a ponto, né, de Ruth trocar seus antigos ídolos e sua família por um destino incerto ao lado de sua sogra. Ela teve um gesto de amor exemplar com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. A despeito do sofrimento e necessidades vividas dentro daquela família, a Moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro que supre as nossas necessidades, né? Então, uma família temente. Ela era um daqueles remanescentes que ainda confiava em Deus, ainda transmitia, né, a palavra de Deus para os seus familiares. E Ruth, né, ela teve essa experiência também e confiou em Deus, né? Ela gerou esperança em mim. Quando Noemi estava desanimada, ela que estava então colocando Noemi para andar, né? Estava dando ânimo a ela por também conhecer o Deus de Noemi. Ruth apegou-se a Noemi não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava exemplo de uma mulher temente a Deus. Quando o sogra e nora estão unidos na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Por intermédio dessa união, Deus traz provisão extraordinária para necessidades familiares. Como está todo mundo na presença de Deus é bom. É claro que muitas famílias não é assim, né? A nora, o genro ou a sogra às vezes não estão na presença de Deus, não segue ainda a Cristo. Mas aquele que segue é aquele que tem que dar o exemplo, abençoar o seu familiar que não é crente e tem que ganhar através das suas atitudes. Já pensou o crente ser o encrenqueiro? O crente ser obrigado com a sogra ou com o sogro? Então ele tem que rever o conceito e aprender aqui com Ruth. Terceiro subtópico, unidas contra a crise. Toda família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil. Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída, mas a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto isso é natural, pois quando nos deparamos com determinada crise, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Ela dizia que a mão do Senhor estava pesando sobre ela. Entretanto, a palavra de Deus disse: o que diremos depois dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Deus é pelo seu povo, isso não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre membros da família. Para no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre seus membros. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não tivessem unidas? Então, no meio da aflição, no meio do problema, qual é a nossa atitude? De ficar birrado, ficar brigando, ficar nervoso e inimigo em casa?
Não, que Deus tenha misericórdia de nós e que a união possa fazer com que a gente possa superar os obstáculos, né? E ter fé, né? Diz aqui, que diremos por essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E creio que Deus está no controle, creio que Deus pode dar uma solução para toda aflição, todo problema. E que passemos pelo fogo, né, pelo mar bravio, em paz uns com os outros, dentro de casa. Como diz aqui, e a pessoa, se ela tivesse brigado, se ela não tivesse união nesse momento de crise, o Noemi tinha se acabado. Talvez quando chegasse em Belém não tinha nenhuma expectativa, né? Mas essa união possibilitou vencer esses obstáculos e Deus abençoou mais na frente, né? Deus tinha um plano. Um choro dura a noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Glórias a Deus. O terceiro subtópico fala sobre fé e trabalho numa nova perspectiva. Primeiro subtópico, a chegada à terra do pão. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada, com as duas experiências passadas em Moabe, preferia ser chamada de Mara, por significado no hebraico é amarga, né? Lembrando lá das águas amargas, lá em Êxodo 15, 23. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria, né? Glórias a Deus. Ela chegou abatida, chegou arrasada. As pessoas se compadeceram dela, não sabiam que a família saiu ela, o esposo, os filhos, e agora os filhos e o esposo haviam morrido lá em Moab. Ela voltava viúva e trazendo a viúva também, que era sua nora. Assim como Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora agora estão juntas vivendo da fé. Como a Bíblia diz, o justo viverá da fé. Habacuque 2,4, Romanos 1,17. Realmente estava vivendo literalmente da fé, né? Ou seja, não sabia o que ia encontrar. Estava dando um passo no escuro, mas Deus tinha coisas maravilhosas para ela, né? E como a gente vai ver também na lição, Deus honra aqueles que honram, né? Então, Ruth, uma estrangeira, ela honrou a sua sogra, ela cuidou, zelou, e Deus vai honrar ela de forma tremenda, a ponto dela fazer parte, né, da genealogia de Jesus, da genealogia do rei Davi, consequentemente de Jesus, né? Então a gente vê Ruth e outra mulher que também figura ali na genealogia, que era improvável, né? Ruth por ser moabita, os moabitas nem poderiam entrar no templo, não poderiam nem participar ali das coisas santas, mas Deus colocou essa mulher como, né, uma protagonista ali dessa história, do seu templo, e ela também vai encabeçar agora a genealogia de Jesus. E a outra mulher foi Raab, também improvável, uma prostituta lá de Jericó, e também que vai se encontrar agora na genealogia de Jesus. Então Deus é maravilhoso. Ele usa quem quer, como quer, quando quer. Segundo subtópico, recuperando a autoestima. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança, né? Então Ruth era aquele que animava, né, Noemi, que arrastava Noemi para poder ela não ficar no caminho. Elas haviam chegado a Belém no tecido da colheita da cevada. Se em Moab a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Então a gente viu que a viúva era uma pessoa desamparada, mas Ruth, como era mais nova, ela foi trabalhar e foi, aproveitando que estava na época da colheita da cevada, ela foi para o campo. E ela que então ia prover alimento para sua sogra. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. Terceiro subtópico, a honra do trabalho no campo de Boaz. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, chamado Boaz. Ruth foi para esse campo de cevada onde juntar as espigas que os segadores abandonavam, prática permitida e concedida aos povos pela lei mosaica. Assim, Ruth se dispôs a trabalhar pelo sustento de sua sogra, Noemi. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr riscos. Estava determinada e disposta para alcançar os objetivos desejados.
Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou provedor de Noemi e Ruth. Então, Deus guiou ela para o lugar certo, para trabalhar exatamente na propriedade de um dos parentes de Elimeleque, que poderia ser o resgatador, o remidor de Noemi. E a sua fama a precedia, Todos falavam bem de Ruth, porque ela realmente abandonou a sua parentela e veio cuidar de Noemi e não se eximiu de trabalhar. Então, quando Boaz conhece a sua história, ele chama ela até de mulher virtuosa, o mesmo termo lá de Provérbios 31. Então, aquela mulher virtuosa, trabalhadora, dedicada, temente a Deus. Então, ele viu essas características em Ruth. E o quarto tópico, Ruth encontra o remidor da família. Antes de entrar nesse tópico, como eu falei no princípio, provavelmente Elimeleque havia vendido suas terras. Enquanto a pessoa tem alguma propriedade, vai vendendo, vai se alimentando, acabou tudo, ele foi embora para Moab. E em Levítico 25 diz o seguinte, capítulo 25, versículo 25. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção de sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Então, havia empobrecido e vendeu. Ele poderia ter um parente, um resgatador, que viria comprar aquela propriedade para devolver a herança para aquela família. No capítulo 25 também trata sobre a questão do jubileu. Os judeus contavam 7 vezes 7 anos, ou seja, 49 anos, e no jubileu, nos 50 anos, eles comemoravam aquela proclamação do jubileu, na qual, se alguém tivesse, por exemplo, vendido uma propriedade, então, naquele ano, aquela propriedade voltava para a sua família. Se ele tivesse dinheiro para comprar a propriedade antes, ele, inclusive, abateria o tempo que faltava para o jubileu. Então, ou ele calcularia o preço da propriedade relacionado ao tempo que faltava para o jubileu, ou seja, faltasse 5 anos para chegar naquele ano 40, que eles iam comemorar o jubileu, então ele ia calcular o preço mais barato. Faltasse 10 anos, era mais caro, porque aquele proprietário tinha esse direito sobre a terra durante todo aquele período. Mas havia a figura do resgatador, que ele poderia a qualquer tempo resgatar, se ele tivesse o dinheiro para comprar a terra. E Noemi não tinha dinheiro. E talvez o jubileu demoraria a chegar, de 50 anos. Talvez ela não ia nem viver. Então carecia ela da figura do resgatador, do remidor. E Boaz, então, era esse parente, embora, a gente vai ver aqui na lição, que no texto bíblico diz que havia um outro parente mais chegado, ou seja, alguém que tinha essa prioridade para comprar aquele campo. Ruth descobre o remidor de Noemi, primeiro subtópico. Ao se dispor a apanhar resto das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque, e por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família, e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nos fazer herdeiro das suas riquezas espirituais, a riqueza de Cristo para a nossa família. Então Jesus nos dá essa herança, somos herdeiros de Cristo, porque nós estávamos vendidos, escravos, Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Redentor, aquele que vai nos remir. Glórias a Deus, como agora Boaz está fazendo. Então, essa figura, Segundo o subtópico, Boaz redime Ruth, a Moabita. Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniu as nações do povo, na forma de um júri, os quais julgavam as causas do povo. O remidor por direito era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro. Mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciãos e o antigo dono a fazerem assim. Mas que isso, Boaz redimiria Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus. Mateus 1:5. Então, ele conversa com aquele outro remidor que tinha propriedade em relação ao campo, e ele diz que também a viúva precisava ser resgatada, que seria a lei do levirato, que era costume do
do irmão, né, casar com a viúva do seu irmão para suscitar a descendência, né? Então Boaz se propôs também a fazer essa parte, não só resgatar a terra, mas também casar-se com Ruth e suscitar a descendência, né? Então ela vai ter um filho, depois que se casa, né, ele então faz a parte do resgatador, do remidor, e tem então um filho chamado Obed. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz um filho, o qual recebeu o nome de Obed, que é o pai de Jessé e este o pai de Davi, o grande rei de Israel. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como filho de Davi, né, que significava, né, que ele é o Messias, né, o filho do rei, né, aquele que ia cumprir a profecia de que o reino de Davi não ia mais passar, formando os elos da linhagem do Messias, né, conforme Mateus 1:5, que diz assim: E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou a Ruth, a Obed, e Obed gerou a Jessé. Né? Então, essa genealogia consta dessas duas mulheres, né? Raabe e Ruth. Então, depois de tanto sofrimento, depois da sua abnegação, ela é honrada, né? Deus honrou, porque ela primeiramente também havia honrado a sua sogra. Né? A gente vê que o laço familiar não é só o sanguíneo, né? Quando a Bíblia fala honrar pai e mãe, também tem que honrar sogra e sogro. São os segundos pais, né? E são os pais da nossa segunda metade ou da pessoa que faz parte da nossa própria carne. E o terceiro subtópico, noras e sogra. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. Dos filhos e dos netos, claro que vão também sofrer por causa de algum tipo de desavença entre nora, entre genro e sogra. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que é a vontade de Deus que noras e sogra, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, período de escassez em que toda a família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho ou de um neto. Nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar o Senhor, e isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos, né? Então, essa amizade entre nora, sogra, genro, sogra ou sogro pode suprir, né, um grande suporte nos momentos de aflição, de luta, como diz aqui, até de uma enfermidade de um filho ou de um neto. Que Deus nos ajude a desenvolver, né, o fruto do Espírito com todos aqueles que compõem a nossa família. Concluindo, a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e sua sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar de sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes, o cunhado e o marido. Mas diante de tudo isso, Deus honrou o seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesmo e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Bendito é o Senhor. Próxima lição, estudaremos sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, maravilhoso eterno Deus, te louvamos, Pai, por essa lição da Tua Palavra, Pai, que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Possamos, Pai, não ter nenhuma divergência, nenhuma inimizade, Pai, contra nenhum familiar nosso, sogra, nora, cunhado, Pai, que todos os laços, Pai, sanguíneos ou não, sejam, Pai, aleluia, debaixo de amor, debaixo de compreensão, de respeito, Pai, e que possamos todos, Pai, dar exemplo como uma família cristã. O mundo já é maligno, Pai, mas nós estamos em Cristo Jesus. Espírito Santo, derrama sua graça e abençoa, Pai, todos os relacionamentos familiares dos teus filhos. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.